Olá a todos, os nossos seguidores. Meu nome é Ana Carolina e hoje nós estamos aqui para mais uma entrevista do Ciera Eleições, que tem como intuito apresentar alguns candidatos e candidatas a vereadores de São Paulo e as suas propostas para a cidade. Hoje nós temos como convidada a candidata Fernanda Gomes, da Rede Sustentabilidade. Fernanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acho que esses espaços onde a gente pode construir diálogo, a gente realmente pode conversar com as pessoas, é muito importante para a política e para a nossa democracia. Então, eu fico muito feliz, muito honrada por esses convites. É sempre um prazer poder participar. Que isso, obrigada, a gente que agradece. Bom, então, para explicar um pouquinho da dinâmica da nossa entrevista, a gente dividiu em 3 blocos. No primeiro momento, você vai ter um tempo para poder se apresentar as suas propostas, a sua carreira política, como que você ingressou, né? Então, você tem um certo tempo, cerca de uns 10 minutos, então pode explicar bem. O nosso segundo bloco vai ser focado um pouco mais na atuação internacional da cidade de São Paulo, um pouco mais da paradiplomacia, e um terceiro bloco para a gente abordar um pouco uma questão mais geral e atual que estamos vivendo, né? Então, pode iniciar, sinta-se à vontade para explicar um pouco mais sobre você e sobre as suas propostas. Ok, obrigada. Bom, então, meu nome é Fernanda, eu tenho 32 anos. E eu venho de uma carreira na iniciativa privada, então eu me formei em comunicação social na Unesp, no campus de Bauru. E quando eu saí da faculdade, como foi em Bauru a minha faculdade, eu sempre me senti muito atrás das pessoas que estavam em São Paulo, fazendo estágios muito bons, né? As pessoas que realmente estavam inseridas no mercado de trabalho. E assim que eu me formei, quando eu vim para São Paulo para voltar para trabalhar, eu digo que eu fui cooptada pela iniciativa privada. Então, eu comecei a minha carreira, comecei realmente num cargo bem júnior, numa grande empresa multinacional de tecnologia. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, tinha uma mulher num cargo de liderança só, que era um cargo de marketing, que era diretora de marketing. E eu num cargo super júnior, e eu fiquei pensando, nossa, eu admiro muito essa mulher que chegou lá, e olhava nas reuniões de liderança, ela era a única mulher sentada na sala, e eu ficava pensando, nossa, eu quero muito ser ela, assim, realmente, essa é a minha meta de vida, eu quero me transformar numa mulher que seja uma mulher num cargo de liderança em uma grande empresa. E eu coloquei essa meta de vida. Então, falei com 30 anos eu quero ser uma mulher nesse cargo de liderança, eu quero ser uma grande diretora, e eu batalhei muito para isso, então eu sempre foquei muito no trabalho, as coisas de lado por isso, fiz uma pós-graduação, fiz uma especialização, continuei me buscando recolocações que me colocassem nesse lugar, e quando eu fiz 30 anos de idade eu estava no lugar que eu queria. Então, eu realmente me tornei essa executiva, realmente me tornei uma diretora de empresa e uma multinacional. E foi nesse momento que eu comecei a repensar as minhas decisões, os meus propósitos, né? Qual seria o meu próximo passo a partir daqui. E culminou com as últimas eleições que a gente teve, que, sem entrar em vieses políticos, foi realmente uma eleição muito difícil para mim. Então, tudo isso eu comecei a repensar em qual seria o meu próximo impacto na sociedade, né? Porque se apenas mais uma mulher no cargo de liderança, né? Se é só essa mulher sentada sozinha na sala, ajuda, mas não resolve os nossos problemas, né? Porque a gente tem problemas estruturais de desigualdade de gênero na nossa sociedade. A iniciativa privada é um reflexo dela, mas são problemas transversais que atravessam realmente vários setores e várias áreas das nossas vidas. E eu realmente comecei a procurar algo que me trouxesse mais propósito e trouxesse realmente uma maior escala nessa minha luta. E aí eu comecei a me aproximar da política. E quando eu comecei a me aproximar da política, eu realmente não. Eu digo que não foi que eu acordei um dia de manhã e falei, me candidatar. Acho que é uma boa ideia me candidatar. Deixa eu largar tudo que eu já fiz aqui até agora, eu vou me candidatar para as eleições. Não foi nada disso comigo. Comigo foi um processo, foi uma jornada. Eu falo que foi uma jornada política na minha vida. E eu realmente me abri para essa possibilidade. E quando eu abri essa possibilidade na minha vida, caminhos foram acontecendo, portas foram aparecendo. Então,
No ano passado, eu prestei o Renova BR, né, o processo seletivo do Renova BR, para fazer o curso de política, e eu passei. Então, eu fiz o curso do Renova BR ano passado. Através do Renova BR, eu também comecei a me interessar mais por política institucional. Então, eu comecei a ver como que eu poderia me integrar nessa política institucional, como que eu poderia, uma vez lá dentro, conseguir realmente ter um impacto. Ao mesmo tempo que eu quis fundar os meus próprios projetos voluntários, porque eu realmente acredito nessa força que a gente tem individual de realmente ser um protagonista das mudanças que a gente quer. Então, eu fundei o Existe Ler em SP, que é o meu projeto de que instala casinhas de livros em praças públicas na cidade de São Paulo, e eu fundei o Movimento Participa, que é um movimento que tenta fomentar a educação e a conscientização política. Nesse meio tempo, então, eu comecei também a me envolver com a política institucional e eu conheci o mandato da Marina Elô, deputada estadual pela rede aqui em São Paulo, atual candidata a prefeita pela cidade de São Paulo, também pela rede Sustentabilidade. E eu me aproximei muito do mandato dela através de um programa de embaixadores que ela abriu, porque o mandato da Marina Elô é um mandato que se propõe a ser um mandato participativo e aberto para a sociedade e se propõe a realmente construir junto com a sociedade os pilares do mandato. E aí eu passei por um processo seletivo também, me tornei embaixadora do mandato da Marina Elô. Através do mandato da Marina Elô, eu conheci a Rede Sustentabilidade, já conhecia, mas realmente comecei a conhecer de perto. Achei que era um partido que realmente estava alinhado com os meus ideais. Me filiei e aí que veio a decisão de me candidatar. Então, eu venho de uma trajetória, eu venho de uma jornada não linear com a política, né? Embora eu tenha sido sempre uma pessoa muito interessada na política, eu sempre me coloquei como um papel muito passivo em relação à política, né? Então, eu sou muito interessada pela política, mas a política é uma coisa e eu sou outra, né? E hoje a gente vê isso até de uma maneira mais alarmante, onde as pessoas não estão nem numa passividade em relação à política, as pessoas estão num sentimento de antagonismo em relação à política, né? Então, na verdade, é uma briga agora, você é diferente de mim, né? A política não tem nada a ver comigo. Eu tinha um outro posicionamento, meu posicionamento era de afastamento. E aí, quando eu resolvi me aproximar, eu entendi que a política realmente é a maneira com que a gente pode conseguir as mudanças reais da nossa sociedade. E eu entendi que aquilo poderia ser uma possibilidade para mim, que estava alinhado com os meus propósitos. E aí eu decidi me candidatar, e agora eu sou uma candidata pela Rede Sustentabilidade. Mas foi uma jornada construída e que não começa e não acaba aqui com essas eleições. É uma jornada continuar trilhando, porque eu realmente acredito no propósito de tudo isso e não apenas no final do dia se a gente vai ganhar ou não essa eleição, embora espero que a gente ganhe, porque ninguém fica numa eleição para não ganhar, mas eu vejo um propósito muito maior em relação a tudo isso, inclusive com os meus projetos e o Movimento Participa, que continua fomentando a participação e a conscientização política na nossa sociedade. Que bom, que legal. Eu sei que você estava grávida, né, durante esse período da corrida eleitoral. E como é para você, mulher, de estar grávida e participar de todo esse processo que é bem complicado, né? É um desafio gigante, mas foi assim, como eu disse, sempre fui focado na minha carreira profissional, não que eu não sei, mas sempre foi muito importante para mim. E aí, mas me fez tomar algumas decisões. E aí, uma das decisões que eu tomei foi que, ao estar dentro da privada, eu entendi que a maternidade seria um obstáculo na minha vida. Eu entendi que a maternidade seria um empecilho. Por quê? Porque hoje está comprovado, né? Se você olhar os dados, quando a gente está olhando a diferença salarial entre os homens e as mulheres, é comprovado que a diferença salarial entre os homens e as mulheres não começa no ponto de uma trajetória profissional. Geralmente, nesse ponto onde o homem e a mulher entram no mercado de trabalho, o salário é muito parecido. Aonde abre a distância no final dos anos 20, início dos anos 30 de uma mulher, que é quando ela decide ser mulher, realmente decide maternidade seria um bom momento para a maternidade. E aí a distância se agiganta, né? Aí a gente tem distâncias muito grandes entre os salários de homens e mulheres. E por que isso? Porque a mulher desde já começa
aquele estigma de ela tá grávida, vai sair de licença maternidade, ela já não tá trabalhando direito, até o momento que tem a licença maternidade, onde você fica afastado 6 meses, e às vezes o pai fica afastado 5 dias, e ele volta com todo o pique para o mercado de trabalho, enquanto a mãe tá sozinha com o filho, e aí você ainda volta, e tem um outro dado muito alarmante, que é por falta N problemas, como, por exemplo, a falta do pai presente ou vagas em creches públicas na cidade, mais de 50% das mulheres não voltam para o trabalho depois do mês da licença maternidade. Então, é aí que a gente vê os problemas. Então, não foi uma paranoia minha achar que a maternidade seria algo que prejudicaria a minha carreira. A gente sabe que hoje a maternidade prejudica a nossa carreira. Mas, quando no final do ano passado, eu tinha decidido me, mas não estava realmente tudo certo ainda, eu conversei com meu marido, a gente decidiu que agora seria a hora de ter um filho. Por que a gente decidiu isso? Porque a gente entendeu que nunca vai ser a hora certa, nunca vai ser o momento ideal, sempre vão ter coisas acontecendo e a gente precisava fazer a nossa vida encaixar naquilo e não o contrário. E aí eu falei, olha, mas pode ser que eu vá me candidatar nas eleições do ano que vem, como que isso vai ser? E aí a gente conversou juntos e falou, não, se acontecer a gente vai fazer caber, a gente vai fazer encaixar, vamos lá. E aí a teoria era linda, né? Porque papel aceita qualquer coisa. Mas aí entra a realidade. E eu descobri que eu estava grávida no final de abril. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou desistir. Porque como é que eu vou fazer uma campanha grávida? Como é que eu vou estar grávida no dia da cerimônia de posse? O que eu vou fazer? Quando que comecei a fazer 1000 contas, quando que esse bebê vai nascer? Mas aí eu entendi que eu estava simplesmente seguindo uma cartilha que foi desenhada para mim. Eu desistir dos meus sonhos é o que a sociedade quer que eu faça. A sociedade quer que eu realmente seja uma mãe, que eu desista dos meus sonhos. E eu falei, não vou desistir dos meus sonhos, eu vou fazer essa campanha. Eu com certeza serei prejudicada, porque a gente sabe que tem muito preconceito. Eu recebo questionamentos que jamais seriam feitos por um candidato que seria um pai. Então, assim, se fosse um candidato que fosse um pai, ele não estaria recebendo esses questionamentos, mas eu, que vou ser uma mãe, estou recebendo. Então, e assim, por exemplo, eu também não vou poder fazer uma campanha de rua muito, muito extensiva, porque eu tenho que tomar certos cuidados, prevenções dobradas. Eu também nem aguento ficar nesse calor, porque a pressão. Aliás, uma coisa que eu descobri é que a pressão arterial de grávida são baixas, então eu não posso ficar muito em pé. Mas enfim, eu sabia que isso ia acontecer e que eu teria que realmente bolar maneiras criativas de ter uma campanha mesmo assim com isso. Então isso não vai me prejudicar, isso vai fazer com que eu realmente tenha que trazer outras estratégias, outras maneiras de fazer campanha. E eu também conto muito com a ajuda de todo mundo que está vendo que essa situação pode acontecer, que a gente realmente pode ter uma campanha, que a gente pode ter uma pré-candidata, uma candidata, uma vereadora, uma prefeita grávida que vai ter seu filho e vai conseguir cumprir esse mandato com excelência, e que a gente pode ocupar esses lugares. Mas é uma decisão difícil, é desafiador, e por isso que eu conto muito com uma rede de apoio, com todas as pessoas que me apoiam hoje, para que a gente possa construir isso juntos. Que ótimo, que bom. Focando agora um pouco mais no nosso segundo bloco, mudando para o assunto da paradiplomacia, eu sei que a Rede Sustentabilidade foca muito nessa questão da própria sustentabilidade. Então, para você, como que você vê que o município, né, a cidade de São Paulo, poderia cooperar com outras cidades e com outros países para poder tomar medidas de proteção e preservação ao meio ambiente? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que tem bastante coisa aí dentro. E eu acho que quando a gente fala de paradiplomacia, a gente está falando de muitas possibilidades, né, de paradiplomacia, porque a gente pode focar aqui um pouco mais nessa questão da sustentabilidade, mas ela pode ter outros objetivos, né? Mas eu acho que hoje é muito mais próximo da gente a gente falar sobre sustentabilidade, porque a gente vê que é a maior necessidade quando a gente olha para o nosso governo de agora. Mas vamos lá. Eu acho que a gente vem avançando em paradiplomacia na cidade de São Paulo, isso já vem acontecendo há um tempo, né? Não é algo que aconteceu de um dia para a noite, mas em escopos diferentes, né? Então a gente vê que quando a gente tinha o governo Dória,
eleito, enquanto ele ainda estava no seu papel de prefeito, ele fez algumas viagens, né, e começou a tentar fazer parcerias para trazer investimentos para São Paulo. Esses investimentos não necessariamente eram ligados à sustentabilidade, na verdade, eles eram muito mais ligados à geração de emprego e às pautas que eram importantes para ele naquele momento. E aí a gente já via esses laços se estreitando em um momento onde a gente não tinha essa polarização política tão grande, então foi visto com bons olhos. Então, era uma paradiplomacia que estava muito ligada a uma agenda que já era uma agenda nacional, né? Ninguém vai questionar você trazer investimentos para uma cidade falando com outros países, né? Então, isso já era visto com bons olhos. Aonde eu vejo que agora a gente tem um desafio? Porque a agenda de sustentabilidade é uma agenda muito conflituosa em relação a quem a gente tem hoje comandando a agenda de sustentabilidade. Então, independente do partido que está lá agora, a gente tem que entender que a gente está sofrendo retrocessos em relação à nossa preservação ambiental, em relação a toda a agenda que a gente tem de sustentabilidade nacionalmente. Então, agora, nesse momento, as cidades ganham um papel de protagonismo para a gente tentar construir essa agenda de novo, para a gente realmente tentar ver quais são as cidades que vão ser mais afetadas. Porque quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando aqui, da cidade, a gente está vivendo na cidade, né? É aqui que a gente vive, a gente não vive no Brasil, a gente vive na nossa cidade. Então, é aqui que os impactos estão acontecendo. E quando a gente fala de impacto ambiental no Brasil, é claro que a gente está falando do Brasil todo, mas a gente está falando mais de norte, de nordeste, da cidade de São Paulo. Então, são cidades que se viram na necessidade de trabalhar uma paradiplomacia muito mais forte, muito mais eficiente, para que a gente consiga conquistar coisas que estão sendo perdidas por esse governo. E daí não é uma diplomacia que está alinhada com o governo nacional, muito pelo contrário, é uma diplomacia que está indo em lugares opostos. Então, um exemplo muito bom e muito positivo foi que o Bruno Covas assinou um acordo do C40, né, que são as 40 maiores cidades do mundo, para combater a mudança climática. Então, é um acordo já fechado entre cidades, então ele já nasceu paradiplomático, já nunca foi um acordo de países, porque ele entende esse acordo que o impacto de mudança climática, o impacto da emissão de carbono está na cidade. É aqui que a gente tem o transporte poluente, sim, é aqui que a gente tem os carros, é aqui que a gente consegue fazer a mudança. Então, o Brasil todo pode assinar isso, mas se São Paulo não assinar, se São Paulo não estiver aqui em frente, entendendo o que é esse acordo e realmente tentando mudar, a gente não vai conseguir mudanças efetivas. Então, eu acho que essa assinatura do C40 das mudanças climáticas assinada pelo Covas foi muito positiva. Novamente, papel aceita qualquer coisa, né? A gente tem que ver se isso vai virar ação de fato. Mas eu vejo como super importante e essencial nesse momento a gente ter essa agenda dentro das cidades, e as cidades que têm um protagonismo nos efeitos que a gente está tendo com o nosso meio ambiente, para a gente de fato conseguir mudar o jogo e ter realmente um futuro diferente, né? Uhum. E como você já até citou sobre a emissão de carbono, o que você acha que a cidade poderia fazer para poder ter essa diminuição de carbono aqui? Olha, a gente tem muitas coisas que a cidade pode fazer para ter uma diminuição de carbono e para ser uma cidade mais sustentável, mas a gente tem que atacar os grandes problemas, né? A gente tem que entender por onde a gente começa, e a gente sempre deveria priorizar o que realmente está sendo o maior ofensor da nossa emissão de carbono. Hoje é o transporte público. Então, assim, o nosso transporte público é extremamente poluente. E a gente já tinha metas de fazer uma transição energética para uma energia limpa do nosso transporte público. Isso já era para ter sido feito, mas nunca é feito. Então, eu estava no plano de metas. Todo prefeito novo que entra é obrigado a fazer um plano de metas que é aprovado por todo mundo. Eu não me lembro se o prefeito é obrigado a entregar esse plano de metas em 60 ou em 90 dias do mandato. E é o seu plano de metas muito complexo. E esse plano de metas está alinhado ao orçamento da cidade. Então, quando o último prefeito, o João Dória, entrou, tinha já essa transição energética e já era um compromisso da cidade de São Paulo fazer uma transição energética. A gente não caminhou nada nessa agenda de desenvolvimento, nada. Então, o nosso transporte público, que é extremamente essencial na cidade de São Paulo, que atende milhares de pessoas todos os dias, que poderia ser mais eficiente, mas mesmo assim está funcionando, está
sendo o grande responsável pela emissão de carbono na nossa cidade. Então, assim, a gente pode falar de outras iniciativas, como aumentar as áreas verdes, aumentar as áreas de permeabilidade de solo, realmente lutar contra... Lutar não, tipo... incentivar grandes tecnologias na indústria para que a indústria seja menos poluente. Sim, a gente tem várias coisas que podem ser feitas no escopo de cidade, mas o transporte público da cidade de São Paulo hoje é o maior ofensor da nossa emissão de carbono da cidade. Entendi. Partindo então para uma pergunta mais geral, agora no nosso terceiro bloco. Dado que a gente está nessa pandemia do coronavírus, né? E eu sei que suas propostas também são muito ligadas à educação. Como que você pode ver? A gente tem jovens, crianças e jovens que já estão mais de 6 meses sem aula. E qual a sua opinião sobre esse retorno efetivo às aulas? Porque cada dia a prefeitura fala uma coisa, diz que vai voltar, e depois diz que não vai mais voltar. O que você acha desse retorno? E como você acha que deveria ser feito para ter um retorno seguro e saudável para as crianças, para não correr nenhum risco? Eu acho que essa é uma grande polêmica da educação hoje, mas o que a gente tem que pensar é que a nossa educação já vem sendo sucateada há um bom tempo, né? Então, nossos problemas de educação, eles não surgiram com a pandemia do coronavírus, eles foram intensificados. E o nosso grande problema é que a gente tem problemas estruturais na nossa educação, a gente nunca conseguiu resolver a estrutura da nossa educação. Então, hoje, falta professor qualificado e falta treinamento continuado para os nossos professores, falta uma estrutura decente de escolas e de creches, né? E aqui a gente está falando de estrutura com higiene básica, até estrutura complementar de realmente ter um lugar para as crianças brincarem, o aprendizado ser completo. E a gente está falando de uma metodologia e de um sistema processual para que a gente possa medir a qualidade da nossa educação. A gente tem um ou outro índice, mas que eles não são medidos de maneira sistemática, a gente não tem as informações que a gente precisa e a gente não tem visibilidade quanto a gente está acertando ou errando nas políticas públicas em relação à educação, principalmente em relação à qualidade da nossa educação. E daí, quando você soma tudo isso no momento de coronavírus, o que você tem? Colapso. Então, você tem professores que já não estavam capacitados antes, porque não recebiam treinamentos continuados, não recebiam nenhum tipo de suporte, e agora, ainda além disso, agora tem que passar por um ambiente online sem suporte nenhum. Sim. A gente tem uma estrutura física que não comporta e não tem nenhuma estrutura de higiene para que a gente possa para que as crianças possam voltar à escola com a mínima segurança. E a gente não consegue entender aonde as crianças e os jovens pararam. Onde eles pararam na nossa educação? Até onde eles aprenderam? O que eles não aprenderam? Da onde a gente continua? A gente joga o ano todo fora e a gente começa de novo? Ou a gente realmente entende aonde a gente parou no conteúdo programático e a gente retorna e a gente faz um outro calendário que faça sentido, mas que não atrase o trajetória escolar dos alunos? Se você não tem nada disso, e agora para voltar, sem ter sido resolvido isso no passado, é um colapso total. Então, a gente já vem vendo algumas iniciativas, então até o Bruno Covas falou ontem no debate que ele está entregando tablets com internet meses depois do que deveria ter sido. Então, assim, agora está entregando os tablets com internet. Sim. No final do ano letivo, praticamente, vai entregar. Agora não. Então, além de tudo, a gente vê essa questão, o quanto não foi importante discutir educação, né, na nossa prefeitura, porque a gente reabriu o bar, a gente reabriu o restaurante, a gente está discutindo reabrir estádio de futebol, e a gente, shopping center nem se fala, né, que foi um dos primeiros, e a gente não está discutindo como que a gente reabre a educação de uma maneira segura, porque se a gente tem protocolos de segurança em todos esses ambientes, que a gente tenha protocolos de segurança na educação, e que a gente invista nas estruturas da educação para que elas possam absorver com segurança os alunos. Reabrir do jeito que está, não concordo, porque eu acho que realmente seria um colapso ainda maior da nossa saúde. A gente sabe que as crianças
não tem uma taxa de mortalidade alta e nem de contaminação alta, mas a questão não é essa, a questão é que elas contaminam as pessoas que moram com elas, né? Então, eu acho que se a gente não tiver um projeto de educação para essa reabertura, a gente está discutindo em vão. É abrir ou reabrir? Do jeito que tá, a resposta não é reabrir. Mas se a gente for, é abrir. Então, tá, o que a gente precisa para fazer para reabrir? A gente vai investir numa diferente metodologia de aula, a gente vai investir nas estruturas físicas para que a gente possa garantir higiene básica, e a gente vai garantir que a gente vai medir o resultado dos alunos para que os alunos que estão dentro da escola e os alunos que não estão nivelados no mesmo nível de educação, estão realmente aprendendo, consumindo o conteúdo, e a gente está continuando com esse conteúdo programático com todo mundo, nesse esquema de rodízio que muitas vezes é implementado, né, 30% dos alunos, e você vai trocando esse percentual, essas pessoas que estão dentro desse percentual. Então, eu acho que é uma discussão muito complexa e a gente não está discutindo ela em sua complexidade, né? A gente está num binário, é abrir ou reabrir? Depende. Se for para reabrir do jeito que está, é não reabrir. Se for para realmente ter um projeto de reabertura da educação, um projeto sistemático, que pense em como que a gente vai reabrir de maneira segura e boa para todo mundo, eu acho que essa é uma discussão extremamente essencial para que a gente possa reabrir as escolas. Sim, com certeza. Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom poder escutar você, escutar as suas propostas. A gente está bem honrado de ter te recebido. Então, o Cieri agradece pela sua participação e acho que é isso. Você pode dar suas considerações finais. Ótimo. Eu também agradeço muito por estar podendo conversar com vocês. Como eu disse, a minha campanha está sendo muito online por causa da minha gravidez. Então, esses momentos são muito ricos para mim. São momentos que eu realmente posso conversar com vocês. E a gente pode dialogar sobre esses assuntos tão importantes na nossa sociedade. Então, eu sou muito honrada de estar podendo participar desses espaços, ainda mais falando com estudantes, que eu acho que é realmente o nosso futuro, é onde realmente a gente tem a maior força de vontade de mudar e de ter um futuro diferente para a geração de vocês e para as novas gerações. Então, fico também muito feliz que vocês estejam envolvidos nesses debates, que vocês queiram saber mais, que vocês não estejam se afastando da política, porque muitas vezes a gente vê esses debates, não, mas se for uma candidata a gente não vai falar porque a gente é partidário. Então, vocês realmente estejam fazendo um movimento contrário, um movimento de aproximar os estudantes da política. Sim, com certeza. Que isso fomente novas iniciativas e que vocês ainda possam serem ainda mais representados dentro da política. Então, muito obrigada pelo convite, adorei poder participar. A gente agradece. E para vocês que nos acompanham, nossos seguidores, fiquem atentos para as novas entrevistas. Vamos sair mais algumas aí. Então, até mais e muito obrigada. Até mais.